E a família, sejam bem-vindos ao Pulo Ngunza Cast. Meu nome é Vitor Fazenda e esse é o vosso Pulo Ngunza Cast. Hoje estou aqui com Eduardo Soares, ele que é escritor, pesquisador e palestrante. Bem-vindos, Eduardo. Muito obrigado, Vitor. Como é que estás, Eduardo? Muito bem, mano. Então vamos aí debruçar aqui um bocadinho. Mais um dia, troca de ideias, de informações, agregar valor. Mas quem é Eduardo Soares? Bem, Eduardo Soares é escritor, mas antes de se tornar escritor, o que o tornou escritor foi o campo de pesquisa, né? Quanto mais a pessoa vai buscar informação, vai buscar conhecimento sobre o mundo do assunto, depois surgiu a necessidade na qual eu tinha que mapear essas informações, depois registrar. O registrar é que teve como consequência o Eduardo hoje escritor. Né? Muito sinceramente falando, Vitor, o Eduardo Soares nunca pensou em ser escritor. Né? Nunca pensei em escrever nada. Nunca. Mas em função do campo de conhecimento, eu digo sempre, o maior recurso da nossa terra são pessoas que hoje estão no cemitério. Infelizmente, são pessoas que na qual absorveram muitas informações e infelizmente levaram Levar esse essa informação com conhecimento com elas. eles. E Exato. aí eu não quero, Hum. não me permito cometer esse mesmo erro. Então, uma vez que eu fui buscar conhecimento, informações, várias informações sobre vários assuntos, então urge a necessidade De de escrever e escrever partilhar a isso, tua a experiência, a minha tua vida experiência, o a meu partir do, do, conhecimento, do do teu o livro, meu né? livro. Olha, para quem ainda não viu, este é o livro de Eduardo Soares, Quebrando Paradigmas. Mas, Eduardo, o que é que retrata esse livro, na verdade? Esse livro retrata, né? Eu digo sempre, Vitor, nós seres humanos, nós não somos seres totalmente racionais. Nós somos seres que aprendemos a viver racionalmente. Isso é, a nossa racionalidade vai ser sempre um efeito colateral do ambiente na qual nós estamos envolvidos. Quebrar paradigmas, agora, no momento presente, fiz um diagnóstico, uma avaliação sobre o nosso contexto social e entender que as inúmeras informações que determinam as ações comportamentais desse grupo social determinaram hoje o estado social, econômico e cultural do Nossa. povo, do que intersubjetivamente nós chamamos de angolanos. Né? Quebrar paradigma é a gente questionar como nós nos comportamos. São esses comportamentos e essas ações que estão a determinar o atual contexto social. Quebrar paradigma é olhar o mundo de uma outra perspectiva e, como consequência disso, naturalmente, absorvemos novos resultados. Então, para você que quer ter um entendimento diferente do contexto atual, que pode contribuir para um melhor futuro do nosso país, onde é que pode encontrar isso, Eduardo? Se for ligar para o meu contato, Podes deixar o teu estou contato? sim, é o 927 25 83 92. Repito, 927 25 8392. Liga para o contato do Eduardo Soares, também é o meu WhatsApp, e tão logo tenho interesse de ter o livro Quebrando Paradigmas e o meu motoboy vai fazer chegar o livro. Entrega grátis, né? É grátis, sem custo nenhum, Entrega sem grátis. custo Esteve aqui o adicional. compadre de Luanda, Esteveiro, da Angola. Epá, não sei se nas Na polícias. Angola também nós trabalhamos com o Ambo Express. Boa, boa. Essa, Olha, e tem empresas sim faz- que podem levar isso pode para chegar. qualquer canto do país. Eduardo, fala-me só como é que está esse livro, como é que ele é dividido o livro. Fala-me um bocadinho deste livro. Bem, esse livro, ele é muito voltado, Vitor, é interessante falar sobre isso, deixa uma pergunta muito, mas muito interessante. Ele é muito voltado ao desenvolvimento pessoal, né? É o autoconhecimento. Infelizmente, eh, a maior parte das pessoas, Vitor, não tem o autoconhecimento. Se elas não sabem quem elas são, né? Nós temos um contexto social em que as pessoas conhecem muito mais as outras pessoas, eu conheci muito mais o Vitor, mas não me conhecem quem realmente é o Eduardo Soares. Quando as pessoas falam, eu sou. Quem é o Eduardo? Eu sou o Eduardo Soares. Eduardo Soares é um nome que o teu pai, a tua mãe, no dia na qual você nasceu, ou antes de você nascer, determinaram que você vai chamar Eduardo Soares. Isso não define quem você realmente é. Não, eu sou alto. Não, isso são características físicas que determinam os fenotipos, a tua estrutura em função das informações que tu carrega no teu código genético. Então, como é que uma pessoa deve saber? O autoconhecimento é você saber quem realmente você é, qual é a tua essência como indivíduo. Como é que você foi programado e condicionado e determinar as tuas ações no espaço territorial no qual você faz parte. O autoconhecimento é você saber as tuas valências. O que você realmente é bom a fazer. Quais são as tuas habilidades intrínsecas às tuas ações comportamentais? O autoconhecimento é você entender como, há um livro muito interessante, do Jacob Petrucci, na qual ele fala sobre
ser, fazer e ter, né? É você saber quem você é e como você sabe. Quando tu tens essas informações, quem realmente você é, você começa a fazer e como consequência disso, você começa a ter. Isso é o autoconhecimento, vai ensinar as pessoas a saber qual é a singularidade dela aqui Na no Terra. mundo em que na qual ele faz parte. E como eu usar essa minha singularidade para agregar valor às pessoas no nosso contexto social. E ganhar dinheiro como consequência. Certo. É tudo isso está bem explícito aqui no Tá. Nós livro. falamos sobre espiritualidade, muito importante falar sobre isso. Falamos sobre espiritualidade no livro, mas não é numa vertente religiosa. Espiritualidade não é religião. Ok? Sério. Não, espiritualidade não é religião. Tiago de Chardin, um jesuíta francês, um dia disse: nós não somos seres humanos a vivermos uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais a vivermos uma experiência humana. É importante a gente entender o quão profundo é essa abordagem. Nós, no mundo na qual fizemos parte, que é o universo na qual nós estamos incluídos, o todo é mente, o universo é mental, né? Já os antigos sábios egípcios falavam muito sobre isso, como um deles, Hermes Trismegisto, ele falava muito. Como é dentro, é como é fora. Como é em cima, é como é embaixo. O nosso mundo exterior é um exato reflexo do nosso mundo interior. Isso é, nós nos conectamos nesse mundo na qual nós fizemos parte em 3 planos, Victor. Nós estamos aqui no plano físico, mental e espiritual. O físico, pura e simplesmente, é que materializa todas as informações que nós vamos ter acesso na nossa parte espiritual. Isso é, nem tudo que existe no mundo é visível como resultado dos nossos 5 sentidos. Nós podemos acessar informações imateriais como resultado da nossa conexão mental que acessa a parte espiritual. É assim que as coisas funcionam. Então, o livro fala sobre isso. O livro fala sobre como o indivíduo vai acessar a essas informações que estão no nosso plano espiritual. O físico é só a materialização de tudo que nós vamos buscar no nosso plano espiritual. E aqui diz, né? Tudo começa do espiritual para o físico. O físico. Não ao contrário, como as pessoas tentam fazer, as pessoas entendem que começam do físico, vão gastando força sem entender o conceito da espiritualidade. Né? Vitor, é importante nós falarmos. Para com que uma luz, estamos aqui no cenário do nosso estúdio, para que uma luz acenda, deve existir 2 conexões energéticas. O positivo e o negativo. Se não existir o positivo, não tem como essa lâmpada acender. Então, deve existir essas 2 conexões. Hoje as pessoas dizem que são pobres ou são miseráveis, que não têm a agregar aqui ao mundo. Não, quando tu não tens o real conhecimento que tu estás conectado nesses 3 planos, na qual tu começas a se tornar um co-criador. A Bíblia fala. O que é isso, co-criador? Na Bíblia tem uma expressão que diz: nós somos feitos imagem e semelhança do Criador. O que é feito imagem e semelhança? Normalmente eu pergunto aos religiosos, quando pergunto o que tu entende ser imagem e semelhança de Deus? Ah, não. Deus fisicamente não. Capacidade de criação. Cocriação é o indivíduo que materializa alguma ideia. Indivíduo que, por exemplo, tudo aquilo que é criado no mundo, por exemplo, uma tecnologia como um telefone. Esse indivíduo poder materializar essa mesma tecnologia, deu forma a um pensamento, depois ele materializou, isso, criou algo. Isso tornou o universo melhor como ele encontrou. Ele materializou aquela frase de Jesus Cristo que um dia disse: o que eu faço, vocês também fazem ainda melhor. O que é que Jesus Cristo fazia? Milagre. Então significa dizer, a partir de tu crias uma tecnologia, tu estás isso, eu digo sempre pessoas. Então, nós podemos chamar a tecnologia do milagre de novos tempos. Exatamente. O Eduardo acredita em Deus? Acredito. Mas eu acredito em Deus, e é importante falar sobre isso. Eu acredito em Deus olhando para mim. Isso é, Deus se manifesta quando eu busco Ele dentro de mim, não fora. Ok? Em Lucas 17:20, na Bíblia Sagrada, lá está: o reino dos céus está dentro de vós. Nós não conseguimos, a maior parte das pessoas não conseguiram compreender isso. O reino dos céus está dentro de vós. Está dentro. Ele habita dentro de nós. Quando nós manifestamos o que eu falei, a parte espiritual e mental dentro de nós. Quando consegues encontrar a espiritualidade dentro de você, aí você encontra Deus. Claro. Aí estamos a falar do pilar principal que o livro fala, que é o paradigma do autoconhecimento. Quando você tem o autoconhecimento, tu deixa de ser pobre ou miserável. Olha só. Tens o conhecimento, tens a informação.
ok? O homem Mas mais pobre quê? Pobre físico, em termos de pobre espírito, espírito? em termos sim, O espírito, dinheiro, tipo, como o consequência, o dinheiro dinheiro é como coisa. consequência sempre, Vitor. Há um ensinamento do rei. Mas não existem pessoas inteligentes e pobres? Existe? Muito. E esse, a nível de espiritualidade, ainda não Não conseguiram conseguiram chegar se a... conectar ao campo espiritual. Eu posso ter dinheiro, mas não ser próspero. Como assim? Ah, sim. Eu posso ter dinheiro, mas não ser próspero. Mas prosperidade não está relacionada à Está riqueza. relacionado, tá relacionado ao plano espiritual. Isso aí, conforme um indivíduo íntegro, integridade é o indivíduo que está alinhado à parte espiritual, à parte mental e à parte física. Quando só estamos conectados à parte física, podemos ter o dinheiro, mas no longo prazo não se sustenta. Infelizmente, grande parte das pessoas hoje, no nosso contexto social, têm muito dinheiro, mas espiritualmente estão vazias. Sofrem. Têm problemas como depressão e ansiedade. Por quê? Porque eles não têm o autoconhecimento. Tiveram acesso aos meios materiais, mas não tiveram acesso às informações E espirituais. como é que se tem acesso Como às resultado disso, informações espirituais? temos acesso à informação espiritual quando nós nos conectamos ao universo. Há um método aqui no livro que Tem explica sim, tem, como se tem, conectar ao universo. ao universo. Então é ainda bem mais interessante que as pessoas comprem o livro para entender mais ou menos como é que podem quebrar esses paradigmas, né? Vai ser não só interessante, mas como muito importante. E deixar um livro aqui para a produção. Começa a ficar curioso. Às vezes deixamos aqui o livro para Sim, estamos aqui, tem um livro, para mim é importante vocês acessarem essas informações e depois... Aqui, não sei se achamos sobre tema, aqui uma frase que diz: o mundo ensinou-nos a nos ajustar a um sistema existente. O mundo ensinou-nos a nos ajustar a um sistema. Isso eu vejo essa frase como se fosse uma afronta ao mundo, como se a gente tem que olhar para o mundo e não só submeter a viver como sistema que é que a gente viva, correr atrás daquilo que a gente sonha, ainda que a gente vê que romper o sistema. É isso? É como eu disse de início, Vitor. Eu falei de início que nós seres humanos não somos seres totalmente racionais, né? Nós somos seres que aprendemos a viver racionalmente. Por exemplo, se a gente pegar agora uma criança de 1 ano e colocamos na selva a viver com os macacos, vai se tornar o próximo Tarzan. Isso é, ele vai se adaptar ao meio em que na qual está inserido. Então, o contexto social de cada grupo, cada país, cada povo, pensam diametralmente de forma totalmente diferente. Sim. Mas como resultado de quê? Como resultado de um processo histórico que molda como é que cada grupo está moldado a pensar. Por exemplo, o jovem angolano, naturalmente, na sua maior parte do jovem angolano, hoje sonha em fazer um concurso público para trabalhar no Estado. É cultural, nós pensamos dessa forma. Por quê? Mas isso é o auge da carreira do É jovem. assim que nos fomos condicionados. Por exemplo, eu vejo, desculpa cortar, Eduardo, mas eu vejo muitos jovens que entram para a Polícia Nacional e as famílias, eu vejo nos stories e tal, famílias dão festas como se fosse o auge. Eu me pergunto, o objetivo desse jovem é ser um agente da Polícia Nacional? Venceu na vida? O que você acha disso? É que estamos a falar, eu quebrar o paradigma falar sobre isso. É um condicionamento social. Como esse sistema social, como resultado do seu processo histórico, foi moldar os indivíduos. E hoje esses indivíduos entendem que o certo, o auge como indivíduo em termos profissionais, é fazer um concurso público e ascender a patente ou ascender como um oficial da polícia. Ele aí atingiu o auge. Mas não podia ser. Eu digo sempre, a melhor forma de nós avaliarmos as nossas ações, Vitor, é sermos muito materialistas em termos de olhar para o nosso ambiente social. Se fosse o certo, hoje olhamos para a nossa sociedade e vamos falar se temos uma sociedade próspera ou não. Se temos jovens prósperos em termos espiritual, em termos material e em termos econômicos. Se temos um país desenvolvido, porque o conceito do mundo que nós conhecemos hoje, temos um padrão de desenvolvimento. Né? Falamos sobre PIB per capita, desenvolvimento econômico das nações, como é que as cidades estão a desenvolver. Hoje estamos um país que, infelizmente, tem uma crise medonha, social, econômica. A crise é um reflexo das ações dos indivíduos que fazem parte desse grupo social, desse país. Ou seja, a culpa está nos indivíduos. Nas nossas ações. Nas nossas ações. O país é cometida pelos indivíduos, né? O país por si só, Lola, não tem como tomar decisões próprias. Sim. Quem toma decisões por esse espaço territorial serão as ações dos indivíduos que coabitam nesse mesmo espaço. Boa. Então, nesse contexto, se hoje o nosso auge é chegar à polícia, para lá mais para frente, a gente falar que o país não está a se desenvolver,
o que gera desenvolvimento, falamos em contexto econômico, o que gera desenvolvimento de uma nação é a capacidade do indivíduo empreender. Muito bom. Este aqui é o livro do Eduardo Soares, mas antes, pessoal, sigam-nos em todas as redes sociais, vão subscrevendo aqui a nossa página no YouTube. Eu tenho um outro tema para falar contigo, Eduardo, é sobre a geopolítica, a influência da geopolítica no não desenvolvimento do continente africano. Então, mas eu gostaria que começasse a definir a geopolítica, que fizesse isso de uma forma que o nosso público consiga realmente perceber o que é geopolítica. Ok. Nós falamos de geografia, espaço, ambiente, né? Geografia, um espaço, um ambiente, né? Então, estamos a falar sobre como esse espaço natural vai determinar as ações comportamentais dos indivíduos que coabitam nesse mesmo espaço. Então, política, vida, são as relações humanas. Eu digo sempre, o Vitor está em casa com a mulher ou com a namorada, estão a trocar ideia, domingo, sol. O Vitor diz, mulher, vamos para a praia. A mulher, o Vitor diz, não, amor, vamos para o restaurante. Então, vocês vão tocar, não, a praia é melhor, o sol, o Vitor você vai falar para a mulher, olha, o sol, tem sol lá fora, o ambiente está bom, é propício. Aí para uma praia, mulher, acho que vamos pegar os miúdos, vamos ficar lá mais relaxados, no restaurante ficamos fechados. E quando a mulher conclui isso, vai dizer, tem razão, Maria, vamos para a praia. Isso foi política. Aristóteles, né, filósofo grego, falava o homem é um animal político. As interações humanas são políticas. Nós, a qualquer momento, estamos a interagir, estamos a dialogar algo, estamos a debater sobre algum assunto. Isso é política. Certo. Então, quando eu falo sobre geopolítica, é como o espaço geográfico vai determinar as ações comportamentais desses indivíduos nesse mesmo ambiente. Como é que essas relações vão determinar o desenvolvimento econômico, social, ok? E tecnológico de um espaço específico. E como é que essas relações vão estar interrelacionadas com outros espaços geográficos. Então, hoje, quando estamos falando sobre geopolítica, é de uma forma muito mais generalizada como é que as relações entre os países vão acontecer nesse mesmo tabuleiro Geográfico, né? Então, por que a África, com as necessidades que temos a nível de terra e tal, por que você como é que você entende esse não desenvolvimento africano? Por que o continente não desenvolve? Vitor, eu gosto de ser prático e objetivo, né? Que se o Vitor está em casa, tua casa, tens a tua casa, teu espaço, teu ambiente, se eu chego fora, entro para a tua casa e te controlo, comando a tua casa, isso significa dizer o quê? Significa dizer que eu fui mais forte que você. Por um meio, ou porque sou mais forte fisicamente, ou porque tenho uma arma na qual eu fico a agir e você se tornou refém das minhas ações. Certo. Não é isso? Então, eu digo, Vitor, infelizmente, o continente africano, ele é ótimo. É um ótimo continente. Tem um espaço geográfico muito bom para a sobrevivência do indivíduo. Depois vemos mais, né? Sim, ele é muito bom para a sobrevivência do indivíduo, mas ele é péssimo para o desenvolvimento do indivíduo. É bom para a segurança e não É bom para a a evolução. sobrevivência. Para a sobrevivência aqui, isso é, por exemplo, vou fazer uma comparação. A Europa, norte da Europa, o clima é frio. Tu não podes ficar sem roupa. Para poder sobreviver naquele espaço, para não morrer, por exemplo, de hipotermia, tens que se cobrir. Não tivemos a necessidade aqui no nosso continente. Não tivemos. Nós aqui podemos ficar sem roupa. Não é isso? O clima é tropical? É tropical, é bom. Então, um clima favorável para poder sobreviver aqui. Então, o clima africano, as nossas terras, são aráveis. Não que sejam férteis. Quando eu falar isso, foi mais para frente. As nossas terras são aráveis, não férteis. Okay? São aráveis. Podes plantar a qualquer período do ano. Ok? Mas já no Ocidente, na Europa, né? Na parte mais norte da Europa, tens uma terra muito, muito congelada, em que na qual esses indivíduos estiveram condicionados com o espaço geográfico em ter períodos específicos para poder plantar. Então, o nosso bom clima determinou a sobrevivência desses indivíduos nesse espaço geográfico, mas infelizmente teve como consequência negativa no não desenvolvimento
ou na capacidade, não capacitar esses indivíduos no autodesenvolvimento. Isso é, o que determinou o real desenvolvimento econômico. É importante falarmos sobre isso. Aqui estamos a falar sobre desenvolvimento econômico, tecnológico e social do espaço geográfico. Isso é, o que estamos aqui a falar é como é que esse espaço geográfico, continente africano, vai condicionar negativamente no não desenvolvimento social, no não desenvolvimento econômico e no não desenvolvimento tecnológico. Okay? Então nós estamos aqui a falar, nós temos um clima bom para a sobrevivência, mas péssimo para o desenvolvimento do indivíduo. O que gerou o desenvolvimento das nações que hoje nós falamos que são nações desenvolvidas economicamente. A Europa, a América do Norte, né? Estamos a falar os tigres asiáticos na Ásia. O que gerou esse espaço geográfico se desenvolver foi a capacidade dos indivíduos darem soluções aos problemas na qual eles encontraram o seu espaço geográfico. E por que dizes que o nosso espaço geográfico ajuda-nos a sobreviver, mas não a evoluir? Eu digo olhando para o nosso mosaico social. Hoje, se nós não somos um continente desenvolvido, nós tivemos uma influência externa. A primeira influência do indivíduo, Vitor, é o ambiente. Hoje nós falamos muito, falamos muito sobre o processo, por exemplo, Vitor. Falamos muito sobre o processo de colonização. Hoje a África não se desenvolveu porque foi colonizada. Vitor, a colonização do continente africano é um efeito colateral do contexto que os indivíduos que vieram cá, o Ocidente, encontraram aqui. Isso é, nós temos que nos perguntar, né? Eu falo muito sobre isso na minha teoria da geopsique. A primeira coisa que nós temos que nos perguntar, Vitor, por que nós permitimos ou nos permitimos que outro grupo social, em um número muito reduzido, nos controlou ou nos colonizou? Temos que nos perguntar isso. Por que nós permitimos ser colonizados? Isso temos que perguntar. Não temos que falar. Mas isso é uma resposta clara, né? Éramos burros. Então agora temos que perguntar. Aí, A mentalidade. Agora vem a questão que está falando, Vitor. Falei uma resposta. Éramos burros. Agora temos que perguntar por que nós nos tornamos burros. Por quê? Houve um condicionamento do espaço geográfico. Mas é a natureza que nos impôs isso, não? O ambiente. Estamos a falar. A primeira grande influência do indivíduo é o ambiente, o espaço. Por exemplo, podemos um exemplo prático. Eu gosto de usar o materialismo geográfico para poder dar sustentabilidade ao meu campo de estudo, que é a geopolítica, a geopsique, né? A geografia humana. Isso é, a geopsique, que é a minha teoria geopsique, ela é uma corrente da geografia humana. Certo. Por exemplo, um dos motivos que vai levar no não desenvolvimento social e econômico do continente africano que nós conhecemos. A fragmentação cultural do povo africano. Nós temos um continente muito fragmentado culturalmente. Por exemplo, nós falamos várias línguas, temos várias etnias, vários grupos diferentes. Vitor, há uma narrativa bíblica que diz que um dos motivos que levou com que a Torre de Babel não chegasse até o céu foi o quê? Foi quando Deus colocou para que eles falassem várias línguas. Essa narrativa bíblica quer nos passar uma informação, Vitor. Quer nos passar uma informação que um povo que coabita num único espaço com várias etnias, vários grupos, várias línguas diferentes, dificilmente consegue interagir. E essa interação, e não existindo essa interação, não vai existir entendimento. Não existe entendimento, não existe desenvolvimento. Até hoje, Vitor, nós temos um problema social que quando a nossa filha aparece em casa, pai, estou a namorar com alguém, o pai pergunta, teu namorado é de onde? A filha se for do Quasa Sul e a filha diz, meu namorado é Bacon. O pai fala, filha, Bacon não. Não gostamos de Bacon. Não gostamos de Bacon. Bacon tem muitos problemas, quando morre, a família recebe tudo da família, da mulher. Entende? Por quê? Então, essa pouca coesão social vai ter como consequência a não unificação do povo. E se esse povo não é unificado, não tem como conseguir construir algo. Então, quando os colonos vão chegar aqui, eles já vão entender que eles são separados. São fragmentados. Então. Que eles são fragmentados. E vamos usar aquela estratégia dos romanos que usavam dividir
para melhor reinar. Mas tu só consegues dividir o que tu já encontraste dividido. E vais dividir mais ainda. Mais ainda, exato. Ok? Uhum. Então, nós aqui, quando o colono cá chegou, nós tínhamos vários reinos. Né? Eram vários grupos sociais divididos com línguas próprias. Né? E esses reinos foram se traindo, é isso? Assim, houve uma parceria. Né? É para nós falarmos sobre isso. Né? O colono, quando cá chegou, ele não chegou a controlar tudo. Até porque ele não tinha uma quantidade de pessoas com capacidade de poder Suficiente para controlar. controlar. Ele usou uma estratégia chave. A primeira coisa é controlar quem tem o poder. Quem tem o quê? Quem tem o poder. Isso. Eu tenho que estar quem tem o poder. Porque quem tem o poder é o tomador de decisão. E se esse indivíduo é o tomador de decisão, se eu controlar esse indivíduo, consigo controlar quem? As massas. Uhum. E, Vitor, se a gente fazer uma avaliação histórica e nos colocarmos, entendemos o contexto em que nos encontramos agora, vamos conseguir perceber que a estratégia continua a mesma. O controlo de quem tem o poder. Hoje, infelizmente, estamos a voltar a sofrer uma neocolonização, porque, infelizmente, a gente não conseguiu entender onde é que reside a nossa fraqueza. Há uma frase muito interessante. Então devemos criar líderes fortes. Líder forte. Líderes que não se veem. Há uma frase muito interessante, Vitor, do livro do Sun Tzu, no seu livro A Arte da Guerra. Sun Tzu, no seu livro A Arte da Guerra, ele vai falar: se não te conheces a ti mesmo, nem o teu adversário, perderás qualquer batalha. Mas quando se conheces a ti mesmo, mas não conhecer o teu adversário, em cada guerra que tiveres envolvido, vais ganhar uma, mas vais perder a outra. Mas a partir do momento que você se conhece a ti mesmo e conhece o teu adversário, vencerás qualquer batalha. Isso é, nós como africanos, infelizmente, estamos numa guerra em que a gente não sabe quais são as armas que nós devemos lutar. Por quê? Porque infelizmente não nos conhecemos a nós mesmos. Um povo sem identidade. Sem identidade, ok? É isso que nós somos. Não nos conhecemos a nós mesmos. Mas não nos conhecemos a nós mesmos por quê? Porque temos vários condicionamentos, vários passos. Isso eu digo sempre. Enquanto a gente não entender os condicionamentos geográficos que a gente tem, dificilmente vamos conseguir construir uma nação realmente próspera. Um condicionamento geográfico que eu falo muito, Vitor, que condiciona o nosso não desenvolvimento social, por exemplo, Vitor, tu não consegue sair daqui de Luanda até o Kwanza Sul por via do Rio. Não consegue. Nem temos rio em Luanda, ou temos? Diga? Temos rio em Luanda. Não, tipo, pegasse o Rio Kwanza, por exemplo, pegasse assim o Rio Kwanza, pegasse do Rio Kwanza até o Kwanza Sul, por via do Rio Kwanza. Se ligar. Por que não? Se o rio está lá, existe. O que nosso grande problema, grande parte dos rios africanos, a maior parte dos rios africanos tem muitas quedas. Ah, sim. Ok? Não são navegáveis. Eles não são navegáveis a longo prazo. Tipo, é raro, as nossas. Pode ser que eu esteja errado, mas tu não consegues sair de uma província a outra. A nível por via de rios, porque tens muitas cachoeiras, que elas são bonitas de se olhar em termos de paisagem. É bonito, onde tu vês as quedas. Mas ela, em termos de desenvolvimento social, condicionou a pouca interação desses grupos. E quando não existe interação entre os grupos, Vitor, não existe o que nós chamamos são relacionamentos econômicos. Pois. Não há trocas comerciais. Porque, né, ricardianamente falando, quando David Ricardo vai falar sobre as vantagens comparativas, cada região tem a tendência de produzir bem um bem. Exato. Em comparação às outras regiões. Então, se eu produzo bem o tomate, a outra região produz bem a cebola. Se eu tenho muito tomate, vou trocar com quem tem muita cebola. Isso gera desenvolvimento. Nessas trocas comerciais, vai gerar o quê? Vai gerar troca cultural. Por exemplo, hoje nós já vimos angolano a vestir aquelas roupas de Mamadou. Nunca vi. Aquelas batidas de Mamadou. Por que esse indivíduo hoje teve acesso a esse tipo de roupa? Porque ele teve acesso a essas informações. Um dia os Mamadous chegaram aqui, criaram as suas cantinas, vieram com a sua cultura, com a sua forma de se vestir, e nós olhamos para essa forma de se vestir e achamos que é interessante e adaptamos para nós também. Então significa dizer que o fato dele vir para aqui, trazer o comércio, o negócio dele, de forma direta ou indiretamente, vai influenciar na cultura de cada povo. Exato. Entende? Porque a relação entre os povos gera o que nós chamamos miscigenação cultural. Troca de conhecimento, transferência tecnológica, troca de informação entre os grupos sociais. Infelizmente, nós temos grupos sociais muito separados. Cada um isolado no seu canto. Então, tu tens um nível de desenvolvimento, infelizmente, só na tua região.
Mas o que vai gerar realmente o grande desenvolvimento, o que vai gerar o desenvolvimento tal como nós conhecemos hoje, é a relação com o povo. Mas agora por exemplo, não sei se estou a concluir bem, Uhum. mas agora, no tempo moderno, conclui, de acordo com a tua abordagem, eu concluo que as densidades, a geografia, as montanhas e tal, e rios com quedas, faz com que as pessoas não interajam, não se relacionam comercialmente. Sim. Mas agora temos voos, temos muita forma de nos relacionar. E ainda achas que a geopolítica, mesmo assim, ainda nos condiciona? Condiciona. Condiciona por quê, Vitor? Aquilo que nós falamos, a cultura comportamental de cada povo. Hoje nós temos desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico é um reflexo que quando um povo entende que há um condicionamento geográfico, então tenho que arranjar meios e formas de transcender essa mesma dificuldade geográfica. Como acabaste de falar muito bem, Vitor, aviões, barcos. Isso é tecnologia que vai ser um reflexo de eu entender como é que eu tenho que me despassar no mar. Como é que nadando não vou conseguir. Não tenho que inventar uma tecnologia que eu possa transcender esse espaço geográfico. Mas tu só consegues transcender o espaço geográfico quando tu ganhas a chamada consciência desse mesmo condicionamento. Enquanto tu não tens essa capacidade de ganhar essa mesma consciência, infelizmente, não vais conseguir transcender. Hoje nós temos os aviões, mas temos o outro sinal, Vitor. A cultura comportamental de cada grupo social. Como cada grupo social se comporta é um reflexo de um processo histórico. E cada grupo social, como resultado desse processo histórico, condicionou um modelo mental, Vitor. É importante falar sobre isso. Modelo mental. O que é modelo mental? Como cada grupo social, como resultado desse processo histórico, foi configurado a pensar. Aquilo que nós falamos, nós não somos seres totalmente racionais, somos seres que aprendemos a viver racionalmente. Essa nossa racionalidade é um resultado natural do ambiente em que na qual nós estamos inseridos. Modelo mental é como cada grupo social foi moldado a agir. Então, o inconsciente coletivo, politicamente, de cada grupo social é diametralmente oposto. Se hoje, por exemplo, nas nossas relações econômicas entre a África e o Ocidente, na prática a gente vê muito mais vantagem com o Ocidente, significa dizer que as nossas ações geopolíticas como africanos não estão a salvaguardar os nossos interesses. Mas não estão a salvaguardar os nossos interesses por quê? Porque temos um grupo social, como resultado do seu processo histórico, tem muito mais materialismo, muito mais informação, que vai persuadir, vai influenciar, okay? Vai controlar o outro de uma melhor forma. Isso é, eu vou salvaguardar os meus interesses. Mas é importante, Vitor, nós tocamos num ponto muito, mas muito importante. Como nós falamos de início, quando tu perguntaste com relação ao processo, quando falamos sobre o processo da colonização, né? Certo. O que vai levar o Ocidente a colonizar o próprio continente africano é um condicionamento geográfico também. Isso é, o homem branco, entendendo que está num espaço territorial geograficamente pequeno, tu olhas o Ocidente, é uma terrinha, um espaço pequeno, uma terra pequena. Certo. Um espaço territorial pequeno, com escassez de recursos, esses indivíduos tiveram que entender, tiveram que ganhar consciência de algo. Se nós permanecemos vivos, ou se nós permanecemos aqui, com essa escassez, vamos morrer. Não duramos muito tempo. Não duramos muito tempo. Então temos que buscar aqui meios e formas de se expandir e buscar recursos em outros espaços geográficos. Então significa dizer quem condicionou essa forma de pensar. Primeiro, o espaço, o ambiente, condicionou esses indivíduos. Agora, Vitor, tu és professor de educação física e vais entender um bocadinho, vais entender muito bem um bocadinho, vais entender muito bem sobre aquilo que nós vamos falar aqui. Mas nós precisamos entender primeiro qual foi a principal necessidade que vai levar. O que nós vamos falar agora aqui, Vitor, é muito mais importante, mas poucos fala sobre isso. Vai, chuta. Okay? Poucos fala sobre isso. Nós precisamos entender qual foi a principal necessidade que vai levar o homem branco hoje a ter uma ação cultural, uma visão geopolítica, geoestratégica, geoeconômica, com uma projeção de poder sempre voltado à expansão e controle territorial do espaço geográfico. É assim que o Ocidente se comporta até hoje. O homem branco tem uma projeção de poder que é o chamado hard power, né? Isso é controlar território. Controlar.
Mas agora nós temos que entender, porque nós falamos sobre o Samsung, se não se conheces a ti, nem o teu adversário, vais perder qualquer batalha. Nós precisamos entender qual é a necessidade que condicionou esses indivíduos a ter essa cultura comportamental de sempre controlar território. Biologicamente falando, Vitor, nós Certo. temos 3 principais fontes de consumo de energia. 3 principais fontes de consumo de energia. Dessas 3 principais fontes de consumo de energia, 2 nós não temos controle e uma nós temos controle. Qual é que nós temos controle? Atividade física ou exercício físico. Nós temos controle, Vitor. O Vitor Sim. pode controlar para estar no ginásio, dizer que não, hoje não vou treinar, Tô vou desleixado, relaxar. vou relaxar. Se não vais treinar, não vais gastar energia. Ainda tens um controle sobre esse consumo de energia, né? O Vitor pode controlar atividade física. Né? Porque há uma diferença, né? As pessoas falam atividade física, exercício físico. É Há uma diferente. diferença, sim. Ok. Sim. Então, eu posso falar, não, hoje não quero caminhar, não vou procurar o Eduardo, vou pausar aqui em casa, não vou gastar Não vou energia. gastar energia. Tens esse controle. Mas há 2 formas de consumo de energia, Vitor, que nós não temos controle. E essas 2 fontes, essas 2 fontes de consumo de energia é que determinou, parecendo mentira, o mundo que hoje nós conhecemos. De que forma? A segunda fonte de consumo de energia que nós vamos falar aqui é o metabolismo basal, né? Que é o mínimo de consumo de energia que os nossos órgãos vitais precisam para poder se manter vivo. O coração para poder estar funcionando, o pulmão para poder estar funcionar. Ele precisa de energia, mesmo quando nós não estamos a comer. Essa fonte de energia para poder estar funcionando. Mas a outra fonte de energia que determinou o mundo que nós conhecemos hoje, Vitor, é a termogênese. O que é isso, a termogênese? A termogênese é o consumo de energia como resultado do ambiente na qual nós estamos inseridos. Isso é, biologicamente e geograficamente falando, indivíduos que se encontram em espaços mais frios, clima frio, temperado, como a Europa, Exato. biologicamente eles precisam de muito mais consumo de energia para poder fazer o quê? Regular a temperatura corporal do corpo. Isso é, ter uma temperatura estável. Porque estamos numa zona muito fria. Nós africanos, aquilo que nós falamos de início, nós temos um clima bom para a sobrevivência, mas péssimo para o desenvolvimento. Nós africanos, por estarmos num clima tropical, nós não precisamos da termogênese para regular a nossa temperatura, porque o nosso clima já é quente. Já é quente. Mas só que o problema é que o homem, o sapiens, eu falo sapiens, né? O sapiens ocidental, por se encontrar num clima na qual a termogênese lhe condicionou a ter mais consumo de energia, isso vai lhe obrigar a ir buscar mais fontes de energia. E quais as fontes de energia que vai buscar? Os açúcares, os carboidratos, as proteínas, né? As carnes, essas coisas todas. Certo. Por esse motivo, Vitor, hoje, olhando para o ambiente social, nós, por exemplo, não conseguimos encontrar os mamutes e os tigres dentro de sabre na Europa. Não conseguimos encontrar. Por causa do clima, ambiente. Esses indivíduos tiveram tanta necessidade de querer comer carne, de usar a pele do mamute. O mamute, usar o mamute, a pele para se proteger do frio e a carne para poder reabastecer as fontes de energia. Hoje, a megafauna ocidental foi quase toda exaurida. Porque esses indivíduos, ao longo da sua história, eles tiveram que pensar, se eu não comer esse mamute, eu vou morrer. Eu tenho que comer esses animais. Mas hoje nós conseguimos encontrar o quê? Elefantes onde? Na África. Porque não tivemos tanta necessidade de carne. Exato. A nossa fauna africana é muito mais rica em comparação ao ocidental. Por quê? Porque a nossa base, o nosso menu é base de quê? O africano? É base de folhas. Base de folhas. É base de folhas, que não comemos carne, não comemos carne. Mas a nossa base nutricional é a base de ervas. Porque nós, biologicamente, Vitor, não precisamos de tanta fonte de energia como cada termogênese para poder regular. Então, esse indivíduo, Vitor, entendendo que estão a esquecer de recursos, de carnes, entende? No longo prazo, vão ter uma pressão de poder muito mais agressiva. Por esse motivo, como por exemplo, as principais guerras mundiais aconteceram onde? Não na África, não nas Américas. Aconteceu na Europa. Por quê? Porque esse indivíduo, a história deles foi baseada em guerra. Mas guerra como razão de quê? Luta pela sobrevivência. Luta por vez entre eles. Mas depois chegou um período, aqui já não tem muita coisa, temos que se expandir territorialmente, buscar outros recursos. Então, o que determinou essa ação comportamental, Vitor, não é que o indivíduo, não, eles são arrogantes, não. Eles foram condicionados pelo espaço geográfico que determinou a ação comportamental. A biologia determinou a ação comportamental. E por que então que se desenvolveram tanto? E nós não?
É que estamos aqui a falar, Vitor. O desenvolvimento do indivíduo é resultado da projeção de poder desse mesmo indivíduo. Tu em casa, Vitor, Isso quer dizer que eles tomaram uma atitude e nós nunca tomamos não tomamos atitude. atitude. É exatamente isso, Vitor. Tu em casa tens indivíduos com teus irmãos, né? Aquele teu irmão que mais sai de casa, e vai, aquele, o hustler, que sou hustler, né? Nós falamos sou hustler. Enquanto os hustlers são as pessoas que normalmente ganham muito mais dinheiro, têm muito mais acesso, conhecem muito mais pessoas. Sim. Não consigo entender isso. É que fazem mais o networking. Networking, conhecem muito pessoas. Quando você é o hustler, falamos dos hustlers, o hustler é um indivíduo que não para em casa. E o movimento é vida, não é? Entende? Está sempre a mover. Agora, o indivíduo que para num sítio dificilmente se desenvolve. Tá que nós falamos aqui. Por que nós não colonizamos o Ocidente e as Américas, mas por que eles nos colonizou? Só o fato de você vir colonizar e controlar, tu tens uma posição de poder. Você vai vir controlar o indivíduo, mas tu vir controlar o indivíduo, tens que se preparar para isso. Pois. E se eu me preparei para isso, significa dizer, se o que eu encontrar aqui como recurso, eu vou tomar controle. Então o Ocidente tem, de certa forma, alguma razão de ter colonizado a África. Não que tenha razão, é assim, não, a gente não pode dar que tem razão, mas nós temos que entender. Há um livro muito interessante do Tiago Brunet, especialista em pessoa. O Tiago Brunet, nesse livro, fala sobre o mundo real e o mundo ideal. É importante falar sobre isso. Mundo real e o mundo ideal. O falar que não podiam nos colonizar, temos que... Assim, Vitor, as relações humanas, elas dificilmente são pacíficas no primeiro impacto. Eu encaro o Vitor, não conheço o Vitor de lugar algum. A primeira coisa, o primeiro sentimento que eu vou ter, mecanismo de sobrevivência, quem é o Vitor? Você está com barba, alto, grande, são um perigo para mim. Quem é esse indivíduo? Há sempre um sentimento de desconfiança. Isso é o mundo real. No mundo ideal, vamos criar uma narrativa. Não, as relações humanas têm que ser positivas, tem que ter boas. Não, no mundo real não é assim. No mundo real, quem não fala a minha língua, quem eu não estou a entender, não estou a apertar. O que é que estamos a falar? Esse tipo, nós estamos aqui a falar. Vitor, estamos aqui a falar. Chama? Maurício. Maurício. Né? Estamos aqui a falar, Vitor. Na nossa língua. Vitor, esse indivíduo aí, passou uma pessoa muito boa, passou o Maurício passou uma pessoa muito inteligente, bem posicionado, mas nossa língua. Mas nós aqui a conversar, olhar para o Maurício, estamos a conversar, olhar para o Maurício. Mas não vai entender o que nós estamos a falar. Você acha que o Maurício vai falar que o Vitor e o Eduardo está a falar bem de mim? Achas? Não vai achar que estamos a primeira coisa, mecanismo de sobrevivência para o indivíduo. Atacar ou fugir. Primeira coisa. É assim, não funciona. Ataque ou fuga. Primeira coisa, o que esses indivíduos estão a falar de mim? Que eles falam e olham para mim. Eles falam e olham para mim. Esse é o mundo real. Ok? O mundo real, a primeira necessidade do indivíduo é mecanismo de sobrevivência. Então, esse mecanismo de sobrevivência vai condicionar os grupos sociais a lutar entre si. Nós, às vezes, criamos uma narrativa, e fala-se muito sobre historiadores, nós criamos uma narrativa que pensamos que antes da colonização, do processo de colonização aqui em África, nós viemos aqui, era um paraíso, que os africanos aqui todos se relacionavam bem. Não. Havia grupos tribais, havia guerra entre grupos aqui. Entre os povos africanos. Entre os povos africanos, havia guerra, sim. Havia relações políticas, mas também havia guerra. É normal isso acontecer. Isso, a partir do momento que o homem se tornou sedentário, a partir que o sapiens se tornou sedentário, ele deixou de se tornar sedentário. Mas se tornou sedentário. Porque antes éramos caçadores-coletores. Pois. Encontramos aquele alimento, depois estamos a caminhar. Mas quando entendemos, não, vamos fazer assentamento. Quando formamos assentamento, nos tornamos sedentários. Tentar no sentido que deixamos de andar. Sim, percebi. Então, a ideia é que andávamos na caça. Quando decidimos, então nessa sobrevivência íamos para vários territórios. Andávamos de um lugar para o outro. E de repente decidimos sentar só num lugar. Quando decidimos sentar, Vitor, o maior ativo do ser humano se tornou o quê? A terra. Indivíduos que têm boa terra, que é fértil, outros grupos sociais vão querer ter controle dessa terra. Assim, sempre foi assim. Nós falamos que a primeira grande civilização que existiu aqui foi a civilização egípcia. Não foi? Não fala assim. Grande civilização mais desenvolvida no mundo antigo. Foi Egito. Como resultado do quê? Como resultado do assentamento que esse grupo social tiveram aí à frente ao rio Nilo. Estamos falando sobre geopsíquica, estamos falando sobre geografia, estamos falando sobre como o ambiente determinou a ação comportamental desses indivíduos. O rio Nilo é que vai determinar o desenvolvimento social e civilizacional do Egito que nós conhecemos. É o rio Nilo. Se não tivesse aquele rio naquele local, aqueles indivíduos não estariam ali. É a geografia a determinar isso. Então, as grandes guerras
várias guerras que o Egito sofreu ao longo dos séculos, foi o quê? Outros povos a tentar ter o controle do Egito, porque o Egito, aquela terra é Era fértil, fértil, muito sim. fértil. Fértil. Por quê? Porque há um período importante, entre os meses de junho e outubro, acontece um fenômeno natural, geografia, estamos aqui a falar, em que o rio Nilo, a enchente do rio, esse rio quando vai trazer enchente, vai trazer muita lama com lodo. Esse lodo vai ser uma terra preta, Kemet, né? Egito antes era Kemet, terra preta, Certo. entende? Essa lama preta vai estar repleta de matéria orgânica e sais minerais que vão tornar essa terra fértil. E essa terra fértil para a plantação de trigo e cereais. Isso é que vai ser o boom, o motivo do desenvolvimento do Egito. E vários povos vão ter controle desse território. Então, a terra foi o ativo mais importante a partir do momento que o homem se tentou se detalhar. Até hoje nós estamos nisso. Estamos todo mundo que tem um terreno para poder construir uma casa, ou construir uma empresa, alguma coisa. Temos que ter um espaço. Então, nós estamos aqui a falar, no mundo real, Vitor, as relações humanas elas não são pacíficas. As relações humanas são voltadas a primeiro pensar quais são os meus interesses. Como é que eu vou extrair o meu interesse vou satisfazer o meu interesse na minha relação interpessoal com o Vitor? Com o Vitor, pois. Quando estávamos lá na palestra que tiveste há uns 2 anos atrás, se eu bem me lembro, falavas muito sobre a geopolítica, a influência das montanhas, falavas dos hemisférios. Podes falar aqui mais um bocadinho, agora que já estejamos no final? Como nós falamos, estamos a falar sempre desde o início, né? As montanhas, a localização geográfica dos continentes, isso é, dos 33 países, também podemos falar sobre isso, dos 33 países, dos mais de 33 países, melhor falando, dos mais de 33 países abaixo da linha do Equador, uma linha do Equador, né? Dos 33 países abaixo da linha do Equador, só um conseguiu atingir o desenvolvimento econômico, social, tecnológico. Não é África. Não, então estamos a falar que é da África? Não, todos os países do mundo. Todos os países estão abaixo da linha abaixo da linha do Equador, certo. As Américas. Grande parte dos países das Américas. Com esse país? Sim, grande parte dos países da América do Sul estão abaixo da linha do Equador. Brasil, todos. Sim. Todos esses países são um país que conseguiu atingir o desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Que é a Singapura. É uma ilha, está num ponto estratégico, ok? Que hoje tem o mesmo PIB per capita dos países desenvolvidos. Acima de $50.000 PIB per capita da Singapura. Então, quando eu comecei a estudar sobre a geografia humana, esses foram os pilares do meu campo de estudo. Primeiro entender, mas por que os países que se encontram abaixo da linha do Equador não se desenvolveram e os países que estão mais na parte norte se desenvolveram? Quais foram os motivos? E isso é que vai se resumir no como a geografia, como a localização geográfica dos países no mapa mundo teve um efeito positivo para uns e negativo para outros. Né? Por que o Egito, naquela altura, teve um desenvolvimento? Temos que estudar isso. Por que o Egito teve um desenvolvimento? Se nós olharmos uma história, vamos falar que a primeira grande civilização, ou a civilização a se organizar primeiro foi na antiga Mesopotâmia, os Sumérios, os deuses Anunnaki, né? Onde hoje agora se encontra o Iraque, aquela terra, nasceu aí a Babilônia. Como é que foi a influência desses países que estavam... Estamos voltando para a África, né? Esses países estão abaixo da linha do Equador. A África, como é que é? Explica-me isso. A África, como é que está a África nesse ponto de geopolítico? O que é que não desenvolveu? Qual foi a influência da linha do Equador para a África? Se tu pegares o continente africano, os países que estão abaixo da linha do Equador, a África subsaariana, tu vais conseguir perceber que os países que estão abaixo da linha do Equador estão presos, ou ficaram presos ao longo da sua história, ficaram presos nesse espaço, aqui embaixo. Primeiro, subis a norte, quando está na África subsaariana, subis a norte, tu tens um grande deserto do Saara que corta o continente africano ao meio. Isso divide, separa quem está lá no norte e quem está aqui embaixo. Se tu desceres mais a sul, tens o grande oceano Atlântico. Significa dizer que esses indivíduos ficaram presos nesse espaço territorial aqui. Entre o deserto e o mar. Entre o deserto e o mar. Isso vai condicionar o quê? Aquilo que nós falamos de início. Se tu não consegues ter trocas comerciais com povos de grupos sociais diferentes, no longo prazo isso não gera desenvolvimento. Tu ficas limitado. E os povos ficaram limitados entre o mar e o deserto. Isso é. O teu nível de desenvolvimento, se nós ficamos aqui durante... Assim, nós somos 5 que estamos aqui nesse espaço. Nós ficamos aqui presos aqui durante 6 meses, 1 ano.
nós vamos ter um nível de desenvolvimento só em função da minha capacidade que eu vou te influenciar, vou influenciar o outro, vamos ficar só nesse nível. Exato. Quando nós saímos daqui depois de 2 anos fora, vamos captar outras informações mais. Nós estivemos isolados do mundo. Poxa. Ok? E já a Europa, Vitor, geograficamente se vê a Europa, a localização geográfica da Europa faz com que esse espaço territorial está interligado com quase todos os continentes, ou não as Américas. Mas está conectado com a Ásia, está conectado com o Oriente Médio, está conectado com a África, a parte norte da África. Então é natural esses indivíduos, ao longo da sua história, absorverem várias informações desses grupos sociais de forma diversificada. Daí o desenvolvimento. Daí o desenvolvimento. Quando nós falamos, quem foi quem foi, né, o campo, qual é o grupo social que determinou o desenvolvimento intelectual da Grécia? Foram os egípcios. Então, mas se olhasse o Egito, geograficamente, está muito mais próximo da Grécia em comparação à parte sul dos países africanos. Poxa. Por esse motivo, conhecimento como alquimia não se ramificou na parte sul do continente africano. A alquimia foi para onde? Foi para a Europa. A alquimia vai falar sobre Hermes Trismegisto, vai falar sobre o deus Thoth, que era o escriba de Deus, né? Ou Imhotep. Esses indivíduos, esse conhecimento desses indivíduos Foram para a Europa. Foi para a Europa. Então, por isso é que disse que todos esses filósofos gregos conhecidos daquela era, a maior parte deles tiveram nas academias do Egito. Foi o best da intelectualidade do homem europeu. Entendeu? Então, estamos aqui a falar o Hermes Trismegisto. Hermes, no Egito, na Grécia, foi chamado por Mercúrio. Não, Thoth, no Egito. Na Grécia, foi o... Eu me lembro, se fosse aqui em Roma, ele vai chamar o deus Mercúrio. Né? Ele vai chamar o deus Mercúrio. Ele passou, primeiro, o Egito, absorveu a Grécia. A Grécia bebeu do Egito, depois a Roma absorve Grécia, ok? O deus Mercúrio, Hermes Trismegisto, 3 vezes grande. Exato. 3 vezes grande não, grande no Egito, grande em Roma, grande na Grécia e grande em Roma. Por quê? Estamos a falar, esse conhecimento não se ramificou para a parte sul. Como resultado de quê? Espaço. Olha, Eduardo, estamos já na reta final, temos mais 7 minutinhos para continuar com o nosso podcast. Eu gostaria que fizesse alguma breve consideração ainda sobre o tema da geopolítica e sobrar mais uns 2 minutinhos para falar um bocadinho da tua teoria. Bem, como eu falei ao longo do nosso podcast, enquanto nós como africanos, primeiro não entendermos os nossos condicionamentos geográficos, quem determina as nossas ações, quem por norma, durante o dia, eu digo, hoje nós estamos no período de cacimbo, é tendência as pessoas estarem muito mais agasalhadas. Então, quem te orientou que tu tens que ficar agasalhado, tens que pôr casaco, não foi você, foi o clima, foi o ambiente. Porque se você não ficar agasalhado nesse espaço na qual está frio, você vai sentir frio. O teu corpo, de uma forma natural, vai reagir de uma forma natural. Então, isso resume a pensar de forma. Enquanto nós não ganharmos consciência dos vários condicionamentos que o nosso ambiente nos colocou, vamos continuar a ser ou a sofrer a chamada neocolonização. A neocolonização, ou o controle ocidental sobre grande parte dos recursos naturais do continente africano, é um reflexo da incapacidade intelectual desse povo nas suas tomadas de decisão. O que torna o africano incapacitado de tomar ações políticas que vão determinar o desenvolvimento do nosso continente. Eu digo, o continente que hoje nós temos, Vitor, é um reflexo das nossas ações. Ele, no seu livro, vai falar, no seu livro A Escola dos Deuses, vai falar: o mundo é assim porque você é assim. Não devemos culpabilizar o Ocidente, mas sim nos perguntarmos por que nós permitimos que o Ocidente nos controle. Porque só dessa forma vamos arranjar meios e formas e estratégias para poder contrapor esse controle ocidental. Mas para isso, primeiro temos que conhecer a nós mesmos, falamos de início, autoconhecimento, espaço geográfico determinou o autoconhecimento do indivíduo e, como reflexo disso, projetar poder em função dos nossos interesses, nas nossas relações Relacionais, né? sociais, né? Ok, muito Ou bom. no multilateralismo, né, político. É isso, ainda tens mais 2 minutos para falar sobre a tua teoria. A teoria da geopsique é uma teoria criada pelo Eduardo Soares. A teoria da geopsique é uma corrente da geografia humana. Né? A geopsique, ela antes de falar sobre
ela antes de decifrar a história dos grupos sociais, ela procura primeiro entender os motivos que determinou a história dos grupos sociais. Antes de falar, muito mais importante, Vitor, falamos sobre a história, primeiro temos que saber quais foram os motivos que vai determinar a história. Porque só assim vamos arranjar meios e formas de contrapor esse mesmo contexto histórico. E assim nos prepararmos para as futuras ações de outros grupos sociais. Então, a teoria da geopsique, ele vai falar como a geografia molda a forma de pensar de cada grupo social que se encontra no espaço territorial específico. E como é que eu posso perguntar isso? Essa teoria, como é que as pessoas podem ter acesso a essa teoria e tudo mais? Vai escrever um livro, Uhum. que eu título posso já aqui em primeira mão falar no programa do Vitor, meu amigo. Uhum. Estou a escrever um livro que é o livro Quebrando Paradigmas com a Teoria da Geopsique. Por que a África não prospera? Uhum. O subtítulo é Os Condicionamentos Geográficos, uma visão geoeconômica do continente africano. Então, quando eu lançar o livro, Aí sim, o pessoal vai o entender. pessoal vai ter realmente. acesso à teoria da Geopsique. Pô. Geopsique. Portanto, qual é a minha câmera? Eduardo, muito obrigado por teres vindo. Como é que viste aqui o podcast? É muito interessante. Parabenizar pelo projeto, pelo esforço. Continue. Obrigado. Estamos aqui para crescer juntos. E sempre tiver algum tema relacionado ao meu campo de estudo, falo Estamos. muito. Estás à vontade. Estás de parabéns. Muito obrigado pelo seu contributo, muito obrigado mesmo. Eu gostaria só de dizer lá em casa que não se esqueçam de seguir, subscrever no YouTube e seguir em todas as nossas plataformas digitais. Essa produção foi feita com a Chic Media Agência. Temos o apoio da Campo Story e Automóveis. Muito obrigado, esse é o vosso Pulungusa Cast e até o próximo episódio.